Olá, bem-vindo ao mundo da computação. Esse é mais um vídeo da série Enterprise Architect, aula 2. Neste vídeo vamos falar sobre colunas das tabelas, constraints. Ao terminar o vídeo, não esqueça de se inscrever ou dar um joinha. Então vamos lá, vamos abrir o projeto da última aula, Open Project, para abrir um projeto em andamento. Browser, aula 4. Open. Está aqui. Então abrir o projeto, o modelo. Então, se você viu a aula anterior, nós paramos na estrutura criada pelo EA. Então aqui vamos redefinir essa nossa estrutura para o formato que nós queremos. Então vamos lá. Vou ocultar essa ferramenta. Então vou vir aqui, deletar esses objetos. Vou vir aqui, esquema 1, esse pacote, vou excluir ele. Ok, excluído. Vou criar uma estrutura, criar um novo pacote, add a package, modelo físico. Automatically add new diagram, para criar já um modelo dentro do meu pacote, que vai ter o mesmo nome do pacote. Ok, como nós estamos trabalhando em um projeto de banco de dados, ele já assume o tipo extended e o tipo de modelo como data modeling. Dá ok. Então nós temos a nossa nova estrutura, modelo físico, e aqui temos o modelo. Então é a nossa estrutura inicial, bem simples, objetiva ao modelo que eu quero fazer, aqui no caso o modelo físico. Então vamos acessar nossa ferramenta, ajusta ela para o formato que você quer, no caso a caixa de ferramenta, toolbox. Então sempre vamos usar o data modeling. Ok, está aqui, pode fixar ela se você quiser, para ficar melhor para trabalhar. E aqui podemos pegar os objetos de bancos e colocar no nosso modelo. Então colocar uma tabela, já aparece a tela de configuração da tabela. Vamos chamar ela de pessoa, escolhemos o nosso banco de dados, e essa tabela temos que definir onde essa tabela vai ser criada, no caso em qual esquema de banco de dados. Os bancos de dados como SQL Server, PostgreSQL, Oracle permite esse tipo de definição. Então aqui no Owner vamos definir que é o esquema padrão. Vamos chamar isso hipoteticamente de copy, o esquema corporativo. Vou clicar, voltar aqui no geral. Então eu já defini o nome da tabela, qual banco, o registro, cadastro, registro de pessoa. Essa informação colocada aqui no Nodes servirá para a nossa documentação, para nós gerarmos a documentação do banco de dados. Ok,
Então já temos uma tabela. Vamos criar uma coluna agora. Vamos criar as colunas do banco. Posso fazer isso de duas formas. Botão direito, Properties, Table Detail, Columns, Attributos. Aqui também, no caso do igual alguns bancos de dados como o Postgre e o Oracle, eu posso definir qual vai ser a table space da minha tabela. No caso do SQL Server, que é o exemplo que eu estou utilizando, não tem essa função, não tem um table space. Então, columns, então pessoa vai ser a chave primária, defino o nome da coluna, o data type, vai ser um int, vai ser a primária aqui, identifico a coluna, identificador único da pessoa, melhor dizendo, escrevo a minha documentação, meu dicionário de dados para essa coluna, salvar. Ao salvar uma coluna, eu tenho acesso à propriedade dessa coluna, acesso, no caso eu tenho aqui propriedade de auto_num, iniciar de 1 em 1. Então, para colunas igual no SQL Server do tipo ident, então eu defino como que vai ser gerado os valores dessas colunas automaticamente pelo banco. Vai ser um auto incremento, vamos dizer assim. Ok? Então já tem uma coluna salva. Então new, vou criar uma nova coluna, nome, pessoa, definir o data type, no caso, vou achar, vai ser do tipo 120, vai ser not null, no constraint, lista, né, da coluna, dicionário de dados, sempre no notes, pode ser formatado, no caso eu não estou formatando, mas você pode fazer isso de forma mais formatada. Nome da pessoa. Essa é a função dessa tabela, dessa coluna da tabela. Pronto, já temos duas colunas. Close. Então, no meu modelo físico, eu já tenho a pessoa e nela já tem duas colunas, conforme podemos ver. Deixa eu dar um zoom na nossa tabela. Então, eu defini o nome da tabela, qual o esquema que ela vai pertencer, e tem a coluna IDE pessoa, do tipo int, a coluna nome pessoa, que eu vou achar 120. E aqui nós temos alguns qualificadores, né? Coluna, que lista as colunas, IDE pessoa, nós temos aqui esse qualificador PK, dizendo que ela é uma chave primária, automaticamente uma chave primária, ela é not null, esse asterisco indica uma coluna not null. E nessa segunda divisão da tabela, nós temos as constantes definidas para essa tabela. No caso, como a coluna IDE pessoa é uma primária key, então nós já temos aqui o nome da primária key. Então aqui nós já temos uma primária key com um nome de acordo com as convenções naturais do padrão do EA, do Enterprise Architect. Ok? Que é, eu uso o prefixo PK, primária key, e o nome da tabela. Você pode redefinir essas conversões. Então vamos criar mais uma tabela. Para mim ganhar espaço, eu vou colocar as janelas, os painéis, esses painéis em alto high. Também o toolbox, também vou colocar ele no alto high.
e eu ganho mais espaço na área de trabalho. Então vou colocar aqui, pessoa, vou criar uma tabela chamada pessoa física, toolbox, table, vou criar aqui uma pessoa física, que vai ser uma especialização da tabela pessoa física. Vou definir as propriedades da tabela, né? Já defini o nome. Vou colocar aqui especialização da tabela pessoa denominada pessoa física. Aqui pessoa física. Vou definir as colunas. Então vamos lá, botão direito, properties, table, details, columns, atributos. Eu posso definir as minhas colunas. Outra maneira é botão direito, atributos, que é um caminho mais rápido para acessar. Então vamos lá, definir a chave primária da minha tabela, e a pessoa, como é uma especialização, vai ter o mesmo nome da tabela principal, que é pessoa, identificador da pessoa. Vai ser a primária aqui, salvar. Propriedades, não vou definir nada, porque aqui essa coluna não será auto-incremento, que ela vai receber a chave da tabela generalizada, pessoa. Ok? Vou colocar mais colunas. O nome já tem, vou colocar o nome do razão social, vai ser um baixar 120, vai ser not new, nome do razão social da pessoa. Não. Razão social não. Identidade. Razão social não é uma pessoa jurídica. Então, número de identificação pessoa física. Salvar. Então type vou mudar ele para chave. Vou colocar 15, mas aí teremos que ver direitinho como que é o tamanho adequado para um número de identidade. Novo, vou colocar aqui um CPF. Esse é um chá de 11. Número do cadastro de pessoa física gerado na Receita na Secretaria da Fazenda, né? Secretaria da Fazenda. Pronto. E aí seguimos com criação dos campos. Por enquanto, vamos colocar not null aqui. A identidade, vou tirar o not null. Pode ter pessoas que não têm identidade, mas no caso, vamos assumir que para o nosso sistema toda pessoa tem que ter uma identidade, então vai ser obrigatório. E toda pessoa também tem que ter um CPF.
Então, obrigatoriamente salvar, close. Então já temos aqui 3 colunas para a pessoa física. Então, vamos zoom aqui. Então vamos ligar essas duas tabelas. Então vamos criar uma outra constraint, um relacionamento da pessoa física para a pessoa. Então da tabela filha para a tabela pai, fazemos a ligação. Feito isso, aqui só tá PK. No caso, essa coluna ID é pessoa, ela vai ter que ser uma PK e uma FK ao mesmo tempo. Eu vou clicar no relacionamento, botão direito, foreign key. Então marcamos a foreign key, a coluna que vai ser uma foreign key, e a primary key da tabela pai. Vai ser aqui definimos a cardinalidade, no caso vai ser um relacionamento de 1 para 1. Apply, ok. Então aqui agora temos uma foreign key definida aqui de 1 para 1. Então, meu relacionamento tem essas informações aqui essas informações são do relacionamento. Eu particularmente não gosto da visualização dessas informações, eu gosto do modelo mais limpo. Então para isso eu vou em Diagram, Properties, Connectors e mando suprimir todos os labels, né? Suppress all connector labels. Então, fazendo isso, marquei e aí sumiu. Outra coisa do relacionamento, Diagram, Properties, Connectors, é o tipo. Posso ter esse tipo aqui, que é o ML padrão, só ficou uma seta. Podemos ter também este formato, com a linha só, mas o mais utilizado é o padrão Information Engineer, que é conhecido como formato pé de galinha. Então já aprendemos a criar a tabela, definir as colunas, definir a coluna como chave primária. Aqui já criamos uma foreign key. Nesse caso ela é uma primária key, uma chave primária e uma chave estrangeira ao mesmo tempo. Vamos criar uma outra tabela para teste. Vou criar aqui uma outra tabela. Se quiséssemos cadastrar os e-mails de uma determinada pessoa, registra os e-mails de uma pessoa. Clicar, define o meu aula, o meu banco corporativo, meu esquema corporativo. Definir as colunas, meio, 20, chave primária, salvar, colocar aqui, computador, salvar e
descrição do e-mail. Vou achar 120. Note para se cadastrar, tem que cadastrar. Salva. E de quem é esse e-mail? Ele é pessoa. Note pessoa. Salvei. Então, e-mails de uma pessoa. Então, vamos pegar agora, fazer a relação. Pegar o association, a tabela filha e aponto a tabela pai. Ok? A pessoa ainda não apareceu o qualificador de FK. Então, para fazer isso, seleciono, marco no botão direito, foreign key, marco coluna foreign key da tabela filha e marco a coluna da tabela pai. Aqui pessoa física. Então, uma pessoa física pode ter nenhum ou muitos e-mail. Então, ficar ok. Nós temos ficar e a pessoa. Então, 0 ou uma pessoa física pode ter nenhum ou vários e-mails. A coluna note novo. Aqui eu tenho as constraints que já foram criadas. Tá? Vamos aqui. Eu tenho APK e-mail, que é a primeira key, e a foreign key. Se eu for criar, aqui SQL generate, onde vai gerar o arquivo, onde ele vai gerar. Depois eu apago isso aqui, só para teste. Generate, view, o script que vai gerar a tabela. Então, tabela e-mail, ele criou aqui, ó, primeiro key, e criou a foreign key para cada um deles. Okay. Então, são constantes. Se visualizarmos de novo, DL, view, add constraint. Primeiro aqui também é uma constraint. Então já aprendemos a definir colunas, criar a tabela, definir suas colunas e, no caso, os relacionamentos, que também são constraints da tabela. Propriedades como not null, que também é uma constraint, primeiro aqui é uma constraint. Já aprendemos a criar várias coisas já do modelo físico. Criar a tabela, criar as colunas e algumas constantes. Para ter acesso a definições dessas constantes, por exemplo, FK, pessoa física, pessoa, quer dizer, essa é uma foreign key de pessoa física para pessoa. A convenção do nome é nome da tabela filha, underscore, nome da tabela pai, tá vendo? Pessoa física, underscore, pessoa. No caso do e-mail, e-mail, underscore, pessoa física. Então, uma ligação daqui para cá. Então, se eu selecionar esta coluna, esta constraint, dar um duplo clique nela, então eu venho para a definição dela. Aqui estão as propriedades desta constraint: pessoa, FK, pessoa física, pessoa. Outra maneira é selecionar a tabela
acessar o botão direito, Operation. Então eu tenho acesso à definição das constraints. Então, são chamadas de Operation, operações. Então, pessoa física, que é um FK, e pessoa física, que é um PK. Pessoa física, pessoa é um FK, e aqui nós temos os qualificadores para facilitar, né? Esse prefixo FK e PK, que já é uma convenção do EA. Você pode mudar, como vamos ver em outras aulas. Então, se eu clicar no botão direito, Operation, acessamos as definições das constraints. Ok, então aqui nesta aula aprendemos como criar uma tabela, como definir uma nova estrutura do projeto. Nós criamos um pacote chamado modelo físico, e dentro desse modelo físico foi criado um modelo, que é esse que nós estamos trabalhando, que está visível aqui, e acrescentamos no modelo estas tabelas e aprendemos como definir uma foreign key. Podemos ver a definição dela, mesmo depois de pronta uma foreign key, eu posso mudar ela, posso vir aqui, botão direito, foreign key, e redefinir ela, se fosse o caso, ou deletar a foreign key e redefinir ela, selecionar aqui e usar o comando delete para remover essa foreign key. Aqui a mesma coisa, selecionamos, botão direito, foreign key, e poderíamos selecionar deletar, ou redefinir, mudar a cardinalidade se estivesse errada. Ok, então nesta aula vimos como redefinir a estrutura, criar os objetos do modelo, criar a relação entre as tabelas. Na próxima aula vamos ver como criar mais constraints, definir algumas constraints como valores padrão, aprendermos a criar os scripts. Então esteja atento. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva aí embaixo. Se gostou, dá um joinha. Nos vemos na próxima aula. Até mais.